maiores reis de Israel, que habitou na terra de Samaria. Mas o livro dos reis também trata acerca de um profeta que, na minha opinião, foi o maior profeta que já ouvi em toda a história de Israel. Não quero aqui anular os grandes profetas que a Bíblia faz menção, que a Bíblia traz a história, a sua biografia. Por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o profeta que todos nós sabemos que é conhecido como um profeta messiânico e como um profeta chorão. Mas todos nós sabemos que este grande profeta, ao qual eu desejo narrar a história nesses minutos que me restam na noite desse dia, ele é conhecido em hebraico como o profeta Eliahu, mas no vernáculo da nossa língua portuguesa, isso nós conhecemos como o profeta Elias. E para quem conhece a sua biografia, para quem conhece a tua história, sabe que a Bíblia Sagrada, ela não é profinca e profunda em nos trazer a sua biografia com profundidade. Todos nós sabemos que a única passagem que está escrita com profundidade é que Elias, ele é um profeta, o debista que habitava nas regiões de Jezreel. Mas nós sabemos também que tem profundidade para conhecer a biografia do profeta Eliahu. Sabe que Elias, naquelas regiões geográficas, era conhecido como um profeta taumaturgo. Grave isso. O que é um profeta taumaturgo, pastor Fábio Souza? É aquele profeta que tem intimidade, e algumas vezes ele vai usar a loucura por ter tanta intimidade com o Senhor. Ele vai usar da autoridade e, segundo a sua palavra, vai provocar alguns milagres. Observe que o texto ao qual nós acabamos de fazermos a esta leitura bíblica, o mesmo profeta taumaturgo, o mesmo profeta Eliahu, ele habitava e também era profeta em Samaria, aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Só que Elias, habitando em Samaria, Elias era um profeta cheio da presença de Ruach Rakodesh, ou seja, o Espírito Santo. E quem é profeta e quem é cheio do Espírito Santo, se ele habita no local que tem homens que não louvam, que não glorificam em espírito e verdade a beleza do Criador dos céus e da terra, certamente este profeta vai se incomodar. E Elias se incomodava com todos os cultos de rituais macabros a pseudos deuses da Mesopotâmia antiga, deuses cananitas, exportado por Jezabel para colocar em Samaria, para tentar desviar a atenção das 11 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, ou seja, de Jacó, com exceção a tribo de Judá, que está habitando em Jerusalém, ou seja, em Jerusalém. O fato interessante é que se o profeta Elias é profeta em um reino corrompido, que por incrível que pareça, pastores, reverendo que estão na minha retaguarda, a época em que Elias é profeta em Samaria, para quem conhece, toda atenção àquela época, as regiões geográficas do Oriente Médio, da Palestina, do mundo Mediterrâneo, sabemos perfeitamente que eles não têm água em abundância, como nós temos aqui na nossa nação brasileira, no estado da Amazônia, aquelas águas potáveis, cristalinas, não, todos nós conhecemos que os patriarcas, até mesmo de Isaac, ou seja, Isaac foi um cavador de poços, porque as águas eram precárias, e o Oriente Médio não tem tanta água em abundância. Mas por incrível que pareça, pasmem, senhoras e senhores, houve um dia em que o profeta Eliahu está observando
observando os povos que estão de Israel ovacionando a Baal, ovacionando a deusa Astera, ou seja, a Azera ou Azira, como preferir pronunciar. Mas o fato interessante é que os israelitas também são filhos de Abraão, são filhos de Isaac, são filhos de Jacó, ou seja, são filhos de Abraão, são filhos de Isaac e são filhos de Jacó. O fato interessante, senhoras e senhores, é que o profeta Eliahu, ele passa a observar que os 450 profetas de Baal e os 400 de Astera, eles estão montando altares e estão ovacionando, olhando para o céu, batendo palmas. Por quê? Porque é uma época em que o solo está germinando, é uma época de prosperidade em Samaria. E quando eu falo acerca de prosperidade, faz-me lembrar que o Deus Baal, ele é tido como o Senhor da fertilidade. A deusa Astera, que eles consideram como a rainha do céu, é também considerada a rainha das aves, que manda a chuva do céu para molhar a terra. Se de fato ela manda a chuva do céu para molhar a terra, eles estão ovacionando e dizendo: viva Baal, viva Astera, que manda a chuva do céu para germinar o nosso solo. Por esses motivos, Samaria está vivendo um momento único de prosperidade. Quando eles estão ovacionando, automaticamente eles estão anulando a soberania, a propriedade daquele que é, daquele que faz, daquele que pode. Só que no local onde tem uma geração corrompida, Deus ainda tem um profeta que vai fazer a diferença. Senhoras e senhores, quando o profeta Eliahu está observando que os altares que estão montados, eles estão ovacionando, pulando, gritando, batendo palmas e dizendo: viva a Baal, o Deus de fertilidade e que faz o solo germinar. Elias se incomoda, e Elias, diante do pior rei da história de Israel, ele chega diante da presença do rei Acabe. Faz-me lembrar a autoridade de um profeta dramaturgo. Ele olha dentro dos olhos de Acabe e está dizendo, em outras palavras: preste atenção no que eu for te dizer, Acabe. Os teus profetas ovacionam Baal e Astera como Deus da fertilidade, que tem mandado água com abundância. Pois eu sou aquele profeta que, no meu intelecto, no meu entendimento, vocês nunca tiveram diante de ti um profeta que tem autoridade. Pois eu vos digo que, segundo a minha palavra, não vai haver orvalho, não vai haver chuva para molhar a terra. Automaticamente, quando Elias, ou seja, o profeta Eliahu, está dizendo, segundo a minha palavra, não vai haver orvalho e nem chuva, automaticamente ele está desbancando Baal e a deusa Astera. Ele está dizendo, se eles são Deus,